Bom dia, meus queridos. Nós hoje iniciaremos o nosso livro 2 de Ciências. Terminamos o livro 1, fizemos nossas devidas correções. E hoje a gente começa o livro 2. Vamos adentrar a novos conhecimentos, novos conteúdos. E eu estou aqui à disposição para as explicações e as devidas dúvidas que possam vir surgindo. O nosso primeiro tema do livro 2 é fatores e elementos climáticos. Então, nós vamos falar um pouquinho do clima, o que é o clima, o que são esses fatores que influenciam na temperatura do nosso planeta, entre outras situações. Tempo, e também conhecido como meteorologia, é a ciência que estuda os fenômenos atmosféricos e suas interações com a superfície terrestre, com base no tempo atmosférico, e são analisados. Quando a gente fala em meteorologia, a gente fala justamente em previsão do tempo. Essa previsão do tempo ela é utilizada principalmente para se conhecer o dia seguinte. Normalmente, até no jornal a gente escuta, vamos ver a previsão do tempo para amanhã. Então, quando eu falo em previsão do tempo, eu estou falando de algo que vai acontecer no presente, mas daqui a algumas horas, naquele dia, no máximo 24 horas. Então, a previsão do tempo ela se limita normalmente em um dia, 2 dias no máximo, certo? Já o clima, ou que a gente também pode chamar de climatologia, corresponde ao comportamento do tempo em um determinado lugar durante um período longo de pelo menos 30 anos. Então, quando a gente fala do clima, a gente vai estar falando desse clima em mais ou menos 30 anos. Então, a diferença entre clima e tempo é porque clima são os estudos que são feitos a respeito do que pode acontecer em mais ou menos 30 anos. Quando eu falo do tempo, previsão do tempo, eu estou falando de algo que vai acontecer daqui a algumas horas, daqui a um dia, 2 dias, mais ou menos desse tipo. Os fatores climáticos correspondem a algumas características que determinam o clima, por exemplo, a latitude, a altitude, o relevo, massas de ar, continentalidade, maritimidade, correntes marítimas e vegetação. Os elementos climáticos, que aí são os elementos que vão auxiliar nessa mudança do clima, nessa mudança de tempo, são os elementos que podem variar e atuam de acordo com alguns fatores, que aí nesse caso é a temperatura, a umidade, a radiação e a pressão atmosférica. Então vejam que eu tenho a divisão aí de 2 grupos, fatores climáticos e elementos climáticos, certo? Nós vamos conhecer cada um deles de acordo com as nossas aulas. Hoje nós vamos conhecer os elementos climáticos, quem são eles, o que eles influenciam na previsão do nosso tempo, na previsão do clima, mais ou menos em 30 anos, como a gente já viu, que é quando é feita a base. Então, hoje a gente vai conhecer os elementos climáticos. Em uma próxima oportunidade é que nós vamos conhecer esses fatores, tá certo? E aí eu começo falando sobre a temperatura. É o nível de calor resultado da ação da radiação solar, comumente dada em graus Celsius. Os continentes e oceanos absorvem pouco mais da metade dos raios emitidos pelo Sol e esta energia é liberada para a atmosfera. Então, a temperatura ela é analisada em graus Celsius. Existe um grau, ou digamos assim, uma escala que vai de 0 a 100 graus. Essa é a minha escala de graus Celsius. A temperatura, quando a gente fala em medir a temperatura, a gente vai medir ela com essa escala de graus Celsius. E a temperatura é ela que vai dizer se a nossa temperatura ela está alta, se ela está baixa, é ela quem vai analisar principalmente a questão do clima naquele dia. Se o clima vai ser quente, se o clima vai ser frio, ela quem vai dar essas características para nós. E aí a gente pode fazer uma pergunta. Quando eu falo de calor, eu estou falando de temperatura? Não.
existe uma pequena diferença entre eles. Por quê? O calor é a troca de energia térmica entre os corpos, que aí esse deslocamento ele vai partir de algo que está com a temperatura maior para uma que está com menor temperatura. Por exemplo, você está com algum ferimento, alguma coisa assim, e o médico manda você fazer uma compressa de água fria. Porque normalmente, em algum tipo de processo inflamatório, o local da lesão ele fica quente. E aí, quando você coloca uma compressa fria, a compressa ela vai absorver o calor que está ali naquele local. Então, calor é essa troca de energia. Até quando você está passando ferro, o pano que você coloca, ele está frio. No momento em que o ferro passa por cima, ele fica quente também. Por quê? Porque ele transmitiu o calor que estava no ferro para o tecido. Então, isso é calor. Temperatura é a medida de energia térmica presente em um corpo. Por exemplo, se eu quiser aferir a minha temperatura, eu vou usar um termômetro e vou medir a temperatura que está no meu corpo. Eu não vou trocar a energia do meu corpo. Eu vou medir para ver se a temperatura do meu corpo ela está dentro do ideal. Se ela está acima do ideal, que aí eu posso estar com febre, algum processo inflamatório no corpo, ou não. Então, calor é quando eu tenho troca de temperatura ou troca de energia entre dois corpos. Temperatura é medir a energia que está presente naquele corpo. A atmosfera é uma capa térmica, sem ela os dias seriam mais quentes e as noites mais frias. Então a atmosfera ela é como se fosse uma camada de proteção que existe para que a gente não receba totalmente os raios solares, porque aí a gente não iria suportar e ser quente demais e a gente não iria resistir e aí não iria existir vida na Terra. E à noite, ele faz como que ele abafasse. É por isso que a gente fala muito em efeito estufa. Por que efeito estufa? Porque realmente a atmosfera ela faz essa camada e é como se ela permanecesse dentro da Terra a temperatura que faz com que as pessoas consigam sobreviver, certo? Esse padrão ele varia de temperatura diária, pode ser significativamente alterado pela presença de nebulosas e ventos. Então, aqueles dias em que eu tenho mais nuvens no céu, significa que eu vou ter um dia mais abafado. Por quê? Porque ele está ali como uma camada, então ele diminui a entrada dos raios solares na Terra. Isso faz com que a temperatura ela possa aumentar, porque fica mais abafado, fica mais quente. E o vento também vai auxiliar, porque ele vai fazer o quê? Ele vai fazer essa troca de temperatura. Em dias em que eu tenho mais vento, é um dia mais que a temperatura fica mais agradável, porque ele leva o ar quente, deixando o ar mais frio. Então, a presença de nuvens e vento, ele auxilia muito na minha temperatura por conta disso. As nuvens, elas vão fazer o quê? É como se ela forrasse um tapete no céu e pedindo que os raios solares passassem para a Terra. E o vento ajuda porque ele leva essa massa de ar tão quente, permitindo que o ar fique mais frio, fique mais fácil da gente conseguir respirar. E aí, como medir a temperatura? Eu disse logo no início dos slides que quando a gente quer aferir a nossa temperatura, a gente usa o termômetro e que existe uma escala para a gente fazer essa medição. Então, quando dois ou mais corpos atingem a mesma temperatura, dizemos que eles estão em equilíbrio térmico. É por isso que existe o calor, que é aquela troca de temperatura entre dois corpos para que exista um equilíbrio entre eles. Podemos então comparar este objeto de fazer medida, é assim que funciona o termômetro. O líquido que está dentro dele, que geralmente é o mercúrio, ele entra em equilíbrio térmico com o que queremos medir e se dilata. Mas quais serão essas unidades de medida? Então vejam só. A gente utiliza o termômetro para aferir a nossa temperatura, porque o mercúrio que está contido lá dentro, ele está parado. A temperatura ambiente, então ele não tem movimentação.
A partir do momento em que ele entra em contato com algo mais quente, o termômetro, o mercúrio faz o quê? Ele começa a se deslocar dentro do termômetro. É por isso que a gente utiliza ele para aferir a pressão, porque é como se ele absorvesse o calor que está no nosso corpo e ali ele fosse se deslocar. E aí ele vai mostrar no grau, de acordo com a escala de grau do termômetro, qual a temperatura do nosso corpo. E aí a gente pode ter esse conhecimento se a temperatura do nosso corpo está normal ou se ela está acima do que a gente chama de normalidade. E aí, a primeira escala que a gente utiliza, e é a escala que está nos termômetros, é a que a gente chama de escala de grau Celsius. A água é o elemento mais importante para a vida na Terra. A escala de Celsius foi o ponto zero na temperatura em que a água congela e 100 na temperatura em que a água ferve. As medidas estão feitas em grau Celsius. Por que grau Celsius? Porque Celsius foi o filósofo que descobriu e quem inventou o termômetro, inventou essa escala. Então, por isso, grau Celsius é como se fosse uma homenagem ao filósofo, ao cientista que descobriu e que formulou o termômetro com a escala de grau Celsius. Então, ela vai de 0 graus, congelamento da água, até 100 graus, quando minha água começa o seu processo de evaporação. Então, a escala de grau Celsius ela é limitada nesses dois valores, de 0 a 100 graus Celsius. Eu tenho também o que a gente chama de escala de Fahrenheit. Daniel Gabriel Fahrenheit, por isso a escala Fahrenheit, escolheu como ponto zero a temperatura de congelamento de uma mistura entre água e sal, com um ponto máximo de 96, e a temperatura de um homem sadio. Desta forma, o congelamento da água pura ocorre em 32 graus Fahrenheit, e a ebulição 212 Fahrenheit. Então, eu tenho já uma outra escala. Eu vou ter a escala de Fahrenheit. E aí, o que seria 0 na minha escala Celsius é 32 na minha escala Fahrenheit. E o que seria 100 graus Celsius na minha escala Fahrenheit será 212. Eu tenho também a minha escala de Kelvin. William Thomson, conhecido como Lord Kelvin, estudando o comportamento dos gases, descobriu a menor temperatura que um corpo pode atingir, que seria equivalente a menos 272 graus Celsius. A menor temperatura, aquele momento mais frio em que o corpo pode suportar. A partir daí, determinou o ponto zero de sua escala. Criou assim o que chamamos de escala absoluta, pois utiliza um fenômeno universal como referência. Nele, a água congela em 237 kelvins e ferve em 373 kelvin. Repare que não utilizamos graus, pois esta é a escala absoluta e não uma comparação entre fenômenos às outras escalas. E aí nós vamos conhecer aqui as minhas escalas. Observe que eu tenho a primeira tabela em Kelvin, e do lado eu tenho grau Celsius, porque aí eu vou o meu valor de 0 grau Celsius para Kelvin 273, 100 graus Celsius para Kelvin 373. Do outro lado eu tenho de novo uma nova escala, só que aí eu vou ter Fahrenheit, meus valores em Fahrenheit, para grau Celsius. Então, se por exemplo, em 176 fosse o meu valor de Fahrenheit, para grau Celsius eu teria 80. E aí a gente entra um pouquinho na matemática, certo? Mas não se assustem, porque é só para questão de conhecimento. Você pode, lá na frente a gente pode fazer algumas atividades para treinar e para vocês saberem como fazer esse tipo de transformação, que a gente chama de conversão de escala. E aí eu quero converter o meu valor de grau Celsius para a escala de Kelvin. É a forma mais simples de conversão. Por quê? Porque eu vou apenas fazer um somatório dos valores que eu tenho de Kelvin com os valores de grau Celsius. Somo os dois valores e eu vou ter o meu valor em Kelvin. Existe também a conversão
onde eu vou converter de grau Celsius para Fahrenheit, que aí já é um pouquinho mais difícil. E aí a gente tem a fórmula, que é 1,8 vezes o valor do grau Celsius que você tiver em mãos, mais 32. Essa é a minha fórmula se eu for fazer a conversão de Celsius para Fahrenheit. E aí tem um exemplo, onde eu utilizei 37 graus Celsius para transformar ele em Fahrenheit. E aí você vê que eu fiz o cálculo, 1,8 vezes 37, que é o valor do meu grau Celsius, mais 32. Ao final eu tenho como valor, na minha escala, 98,6 Fahrenheit. Então, se eu fosse transformar, qual seria o meu valor? 37 graus Celsius em Fahrenheit, ele passa a ser 98,6. E eu tenho o inverso. Eu tenho a transformação de Fahrenheit em Celsius, que aí também é envolvendo alguns valores. Eu tenho a fórmula F menos 32 dividido por 1,8. Essa é a fórmula universal para essa transformação de Fahrenheit para Celsius, certo? E aí eu utilizei como valor base do meu Fahrenheit 95 graus. Então eu tenho 95 menos 32 dividido por 1,8. Eu vou ter em grau Celsius 35 graus Celsius. Então, se eu perguntar, gente, eu tenho 95 graus de Fahrenheit. Em Celsius, qual seria o meu valor? Então, eu já fiz o cálculo aí, seria 35 graus Celsius. Umidade do ar. O vapor de água representa somente 2,2% da massa total da atmosfera e 4% do seu volume, mas é um componente atmosférico mais importante na determinação do tempo. Quanto maior for a temperatura, maior será a capacidade de ar em absorver a umidade. E aí eu posso dividir essa minha umidade em dois grupos. A umidade absoluta, que é a quantidade total de vapor de água presente na atmosfera. Então, qual é a minha umidade absoluta? Eu vou medir a umidade na atmosfera e aí eu vou ter o meu valor absoluto. E eu tenho a minha umidade relativa do ar, que é a quantidade de vapor de água que a atmosfera pode apresentar para que ocorra uma precipitação. Qual é a diferença dessas duas, professora? A minha umidade absoluta é o valor da umidade que eu tenho presente na atmosfera. A minha relativa de ar seria a umidade que pode causar uma precipitação. Pode causar uma chuva, pode causar uma neblina, pode causar um temporal. Então, essa é a diferença. Umidade absoluta é o valor de vapor de água absoluto que eu tenho na atmosfera. A minha umidade relativa é aquele valor em que eu posso, a partir daquilo ali, ter uma precipitação, que pode ser uma chuva, pode ser uma neblina, pode ser um temporal, depende do valor em que eu tenha de vapor de água presente nessa atmosfera. Entre 30% e 20% da umidade de ar existente no estado de o estado de atenção, na qual as pessoas devem ingerir muita água, evitar exercícios físicos ao ar livre. Isso aqui que eu vou mostrar a vocês são alguns valores de percentual de umidade do ar, o que seja, valor de vapor de água presente no ar. Entre 20% e 12% é estado de alerta. Deve-se umedecer os olhos com soro e evitar aglomerações em lugares fechados. Menor que 12% é estado de emergência, e aí as atividades como aula, coleta de lixo e correios são suspensas. Por quê? Porque quanto menor a quantidade de vapor de água presente no ar, mais difícil a nossa respiração. A nossa respiração, a qualidade da forma da gente respirar, está diretamente relacionada à quantidade de vapor de água presente no ar. Então, quanto menor a quantidade de vapor de água, mais difícil a nossa respiração. E aí, por isso, esses cuidados que eu citei para vocês. Pressão atmosférica. A pressão atmosférica é o peso do ar atmosférico exercido por uma unidade de área. Nas áreas de elevada altitude, a pressão diminui e nas áreas baixas a pressão aumenta, porque o peso
que o ar exerce é maior. Vocês estão vendo aí um gráfico que ele mostra o processo de menor e maior pressão atmosférica. Então, lugares mais altos eu vou ter uma pressão atmosférica menor, lugares mais baixos, pressão atmosférica maior. Como o texto está dizendo, é como se pesasse mais o ar. Ao ele pesar, ele aumenta a pressão. E aí a gente pode também observar, em lugares altos, a gente sente mais frio do que em lugares baixos. Isso está também relacionado à questão da pressão atmosférica. Radiação. A radiação climática pode ser definida como todo o calor recebido pela atmosfera, sendo a maior parte proveniente do Sol. Pelo fato de a Terra ser quase esférica, a radiação solar não atinge todas as regiões com a mesma intensidade, dando origem às denominadas zonas térmicas ou climáticas da Terra. Então, o que seria essa radiação climática? A quantidade de raios solares que vão incidir, ou seja, que vão estar diretamente ligados à Terra. E aí vocês têm um gráfico, certo? Que ele vai mostrar justamente a questão atmosférica para a gente, de acordo com a posição da Terra. Por que a posição da Terra? Porque, como o texto já disse, a Terra ela é um pouco inclinada, então, por ela ser inclinada, ela tem incidência de raios solares maiores em determinados locais e menores em outros locais. E aí, os dois extremos, o que a gente chama de Polo Norte e Polo Sul, são os locais onde tem uma bem menor incidência de raios solares, então, é os lugares mais frios da Terra, Polo Norte e Polo Sul. E aí, eu tenho a zona temperada, onde eu tenho aí o Círculo Polar Ártico, que são os locais onde eu tenho zona temperada. O que seria isso? Eu tenho incidência de raios solares, é quente, mas não é tão quente, porque a incidência de raios solares lá também não é tão grande. E aí eu vou ter essas duas zonas em laranja, que é onde eu tenho a minha zona tropical. O que é a zona tropical? É o local da Terra onde eu tenho a maior incidência de raios solares. Quanto maior a incidência de raio solar, mais quente. Por isso, zona tropical, porque é o local mais quente e também leva o nome dos trópicos, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. E aí nós ficamos por aqui, por conta da nossa apresentação, era apenas os elementos climáticos, certo? São esses que a gente viu, e é aí que a gente dá finalidade às nossas aulas por hoje, tá certo, meus queridos?